E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Êxodo, leremos o capítulo 21. Agora o principal. Senhor, está aqui a sua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu, minha esposa, possamos ser instrumentos do Senhor para que mais e mais pessoas acessem a sua palavra, Senhor, e se faça na nossa vida, bem como na vida dessas pessoas, conforme a tua vontade. Que eu e a minha casa possamos verdadeiramente viver a experiência extraordinária que é viver em meio ao teu amor, favor e poder. E possamos, eu e minha esposa, dizer mais e mais: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo isso te pedimos em o nome do Senhor, em o nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Espírito da verdade, do Espírito Santo do Senhor, Deus conosco, em o nome do Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 21, 36 versículos, e diz do versículo 1 em diante: são esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair foro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e ao seu senhor lhe furará a orelha com uma sorvela, e ele o servirá para sempre. Se homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro como com pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por um ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir foro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir foro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi, dantes, era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará, então como resgate da vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado.
Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. E dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Repetindo o último versículo do capítulo 21, o versículo 36, que nos diz: Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Pois bem, por meio desses 36 versículos, nos fala o capítulo 21 de Êxodo sobre leis acerca dos escravos, do versículo 1 ao 11º, leis acerca da violência, do versículo 12 até o 36. Nessa fase, a lei era estabelecida e, em resumo, pode ilustrar o versículo 24, que diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Em continuidade, 25 nos diz: queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E aí segue a lei. Lembrando de onde estamos no Pentateuco, estamos na lei de Moisés, estamos na lida de um povo no momento em que tinha acabado de deixar de ser escravo e achava que podia tudo, e que efetivamente atentava até contra o seu Salvador, o Deus que o libertou do cativeiro do Egito. Aqui imperava a lei como uma consequência da reprimenda dos atos praticados ali, e por isso nos enviou depois Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, num momento mais para frente, chamado no Novo Testamento, enviou o seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o seu Filho, quando aqui esteve, Jesus o Cristo, cumpriu toda a lei e deixou-nos um mandamento que era suficiente para colocar essa respectiva lei no respectivo lugar que o Senhor determinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No expirar do Senhor, houve o rasgar do véu de cima a embaixo no templo, modificando todas as circunstâncias. E o nosso Salvador vive, testemunhando toda a providência que modificou o que existia por meio e por força do seu sacrifício santo. Possamos viver então mais e mais felizes por viver conforme o propósito do Senhor, em meio ao mover dele em nossas vidas, exclusivamente do amor, favor e poder de Deus. Sucesso!